A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Meu nome é Simone Marçal, eu sou produtora cultural há 20 anos, mais ou menos. Sou pós-graduada em gestão cultural, trabalho na área de cultura no Espírito Santo, né, desde sempre. Desses 20 anos, 8 anos eu trabalhei no terceiro setor, mas sempre com cultura, gerenciando projetos. Eu sou parecerista do Ministério do Turismo, da Lei Rouanet, nas linguagens de audiovisual e música. Também faço análise de projetos de editais estaduais, municipais, de vários estados e municípios do Brasil. E atualmente eu divido a direção do Formemos, a direção e a curadoria do Formemos e do Marian Calixte Jazz Music Festival, que acontece aqui em Vitória. A ideia é a gente falar um pouquinho de como se introduzir no mercado de produção musical, tá? Primeiro a gente tem que entender o que é um produtor musical, né? Qual é o papel de um produtor musical. O produtor musical, ele é a pessoa que catalisa a ideia, sabe? Ele faz a ideia acontecer, ele realiza. É diferente do gestor cultural. Um produtor cultural, ele pode ser um gestor cultural ele pode ser um produtor musical, produtor cultural, mas são duas funções distintas. Tem produtor de vários tipos, várias linguagens. Você pode ser um produtor de banda, você pode ser um produtor de teatro, um produtor de cinema, você pode ser um produtor de evento. E aí cada um segue a linha que mais se identifica. Geralmente as pessoas que seguem essa profissão saem de alguma linguagem, às vezes é um ator e aí ele vira um produtor de teatro, é um músico, vira um produtor de banda, ou é uma amiga da galera da banda e aí começa a ajudar e aí daqui a pouco você é um produtor. Tem formação para produção? Tem, não aqui no Espírito Santo ainda, formação superior. Eu fiz gestão cultural no Rio, porque também não tinha aqui, mas a gente vai aprendendo na prática e vai fazendo funcionar, né? Eu acho que é assim com a maioria dos produtores culturais aqui do nosso estado. Então, o produtor, em geral, é o cara que resolve o problema. Em geral, é o cara que pensa o problema antes dele acontecer e ele vai resolver quando acontecer. É o cara que pensa como você resolver um evento, resolver uma divulgação de uma banda, uma produção sem muita grana, que a gente não tem muito acesso, né? Acesso a muita grana. Então a gente tira leite de pedra, mas a gente pensa nas soluções e a gente tenta resolver da melhor forma possível os problemas que acontecem no nosso dia a dia. Qual é a característica de um produtor? O produtor ele tem que gostar muito de fazer isso, porque a gente não tem horário, a gente não tem dia, qualquer hora, qualquer dia a gente tem que estar trabalhando e como ainda é uma profissão que não é, né, tão reconhecida, a gente está sempre batalhando pelo próximo projeto, pela próxima produção. O gestor cultural ele faz o quê? O gestor cultural ele vê a coisa mais globalmente. Ele é o cara que gere projetos, que gere mecanismos que envolvem a produção cultural. Então ele é mais macro. E ele é capaz de gerir, por exemplo, um equipamento público, um espaço cultural, mas também gerir projetos, que é o que, por exemplo, eu faço. A gente desenvolve o projeto, a gente viabiliza o projeto, capta o recurso para o projeto e a gente
produz. Eu sou uma pessoa que eu sou produtora e gestora. Eu sempre falo que o mercado da produção, ele é bom para quem tem essa disposição, né, de trabalhar muito, para quem consegue lidar com as diversidades, sabe? A gente depende muito de dinheiro público, nem sempre o poder público está do nosso lado, a gente depende de captação de empresas, nem sempre as empresas estão ali para financiar os nossos projetos, e a gente vai aprendendo. A gente tem projetos captados, projetos financiados, mas não é fácil. A gente está o tempo inteiro tentando captar e financiar novos projetos, tá? Então, o produtor, ele é esse cara que não tem muita segurança, né, na sua profissão, e a gente tem que estar sempre buscando por isso, buscando segurança, pensando no futuro, pensando nas melhores práticas de produção de evento. Eu falo muito assim que a produção, o bom produtor sabe quando ele é bom, quando outros produtores reconhecem ele como um bom produtor. Porque geralmente a gente, quando é produtor, a gente vai no evento, a gente não olha nem pro artista, a gente olha pro evento, né? Se o evento tá bem feito, se o palco tá bom, se o som tá bom, se a luz tá boa. Então, quando você reconhece que aquele evento, aquele projeto tá bem feito, tá bem produzido, você tá reconhecendo o mérito daquele produtor. E eu acho que, com isso, um produtor reconhecendo o mérito do outro, a gente consegue potencializar, né, o mercado e a cultura em geral. As pessoas conversam nesse meio, né? As pessoas se conhecem. Então é importante você, que quer ser produtor, que vai ser um produtor, pensar na sua imagem, pensar na sua postura como profissional, porque as pessoas falam bem, mas também falam mal, né? E a gente está sempre trabalhando para projetos também dos outros. Geralmente, quando a gente começa na produção, a gente trabalha para projetos dos outros. Então a gente tem que prestar um trabalho de excelência, a gente tem que estar sempre, tem que ser proativo. O produtor ele tem que ser proativo, ele não pode ficar esperando ordem, esperando o outro falar, porque geralmente a gente está no meio que as coisas acontecem muito rápido, e aí você tem que ter soluções muito rápidas. Você tem que ter uma equipe boa. A gente sempre fala que tem a produção caseira e a produção profissional. Busque sempre a produção profissional. É lógico que no início a gente acaba botando, né, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos primos para trabalhar, até porque não tem muita grana. Mas caminhe para a produção profissional, porque você depende muito da sua equipe para que você tenha sucesso na sua produção. E nem sempre o seu amigo é o melhor cara para estar na sua equipe. Então, eu acho que ter uma equipe boa, ter uma equipe consciente, ter uma equipe diversa é muito importante. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para isso também. O segredo é as pessoas saberem quem você é. O segredo do sucesso. Então, assim, a partir do momento que as pessoas sabem quem você é como produtor, não é você que vai atrás das pessoas, são as pessoas que vêm atrás de você. Então, se você se especializa em gestão de projetos, por exemplo, os produtores vão vir atrás de você para você fazer a gestão para eles, porque nem sempre um produtor entende de gestão administrativa, financeira. Então, você pode também caminhar para esses lados e prestar serviço. Quanto melhor for o serviço prestado, mais as pessoas vão te procurar, mais as pessoas vão te reconhecer. Uma coisa importante para um produtor, embora aqui a gente não tenha, né, uma formação, uma graduação, é se especializar. Eu acho que na internet tem um monte de curso, tem um monte de podcast, tem um monte de vídeo. Então, assim, assista tudo, ouça, converse, entenda as problemáticas das pessoas para você saber se você consegue pensar em soluções para essas problemáticas. Entenda as soluções que essas pessoas tiveram para isso, para você aprender
com isso. Eu quando eu vou desenvolver um projeto, escrever um projeto, eu pesquiso muito sobre projetos parecidos, porque não existe. Eu acho que hoje, em 2020, a gente não pode dizer que existem ideias inéditas, sabe? Você está sempre se inspirando em alguém, você não precisa copiar, mas você pode se inspirar, pegar o que tem de melhor naquele projeto, colocar no seu projeto e pegar o que tem de pior e não fazer igual. Então, assim, a gente está sempre olhando para o outro, a gente está sempre reconhecendo as coisas boas dos nossos amigos, produtores, mas também a gente está olhando as problemáticas, sabe, das coisas. Eu sempre falo que um bom produtor, ele consegue reconhecer o seu público, tá? Então, assim, se você vai fazer um evento, por exemplo, você vai fazer uma peça de teatro, se coloca no lugar do seu público, vai na porta do teatro, caminha até o teatro, entenda qual o obstáculo que a pessoa vai ter da rua até a porta do seu teatro, e aí você vai poder resolver esses obstáculos. Sente na cadeira do público e veja como que está a luz, como que está o som, como que está o cenário. E aí você vai entender que o seu público é a coisa mais importante do seu projeto. Não é o artista, não é você, não é a sua equipe, é o seu público. Quando você consegue entender isso, você consegue fazer eventos e projetos de excelência. Muita gente me pergunta assim, por que você começou, né, a trabalhar com produção? Porque eu sou formada em comunicação. Por que você foi pro lado da produção? A gente sempre vai pro lado da produção por gostar, né? Por gostar de música, por gostar de teatro, por gostar de cinema. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que agradar as pessoas que são como nós, pessoas que gostam de teatro, que gostam de música, que gostam de cinema. Mas, sobretudo, tentar impressionar quem não gosta. Então, assim, quando você está fazendo um evento, que, sei lá, fazer um evento, a gente faz um evento de música instrumental. Aí chega uma pessoa lá que não é da música instrumental. E aí ela chega lá já na defensiva para criticar o seu evento. Se você consegue fazer com que essa pessoa goste do seu evento, você já conseguiu um grande feito, sabe? Porque quando é muito fácil a gente se agradar com as coisas que a gente gosta. Quando você se agrada com as coisas que você não gosta, aí você está dizendo para o produtor, você está fazendo direito. Então a gente tem que pensar muito nisso. Eu falo isso porque geralmente os produtores vivem muito em nicho. É igual artista, né? Vive muito em nicho. Então você está na sua bolha e aí você acha que está tudo lindo, perfeito, porque é o jeito que você gosta. Só que você não produz para você. É igual música, você não faz música para você, você faz música pro outro. Então, a música que você ouve é só a música que você ouve. A música que você faz, você tem que atingir pessoas. Então, o evento que você faz, você tem que atingir pessoas. Qualquer projeto cultural que você faz, você tem que atingir pessoas. Quando a gente fala de patrocínio, por exemplo, seja ele privado, seja ele público, atingir pessoas é mais importante ainda, porque eles olham o número. Seja público ou privado, o que eles querem? Eles querem números. Quantas pessoas você alcançou com o seu evento? Você só tem esse resultado se você pensou antes em como alcançar essas pessoas. Às vezes a gente vê muito projeto cultural, mas fui lá, não tinha ninguém. Se você faz um projeto que não deu ninguém, a culpa é de quem? É sua? É do público? A culpa é... Nem falo a culpa, né? Mas assim, como você pode fazer para reverter isso para o próximo? Né? Formação de público é uma coisa muito difícil. A gente está o tempo inteiro formando público. A gente sabe que é difícil. Então, se o seu evento hoje deu 10 pessoas e o próximo deu 20, você está indo para o caminho do sucesso, você dobrou. Mas se continuar 10 pessoas ou diminuir, você precisa repensar. Então, o que eu falo sempre é assim, que o produtor, o gestor cultural, ele precisa ter autocrítica. Hoje a gente estava até conversando, o Wilker está aqui, está me ajudando a fazer esse vídeo, a gente estava conversando sobre isso. É muito importante que qualquer pessoa, qualquer profissional tenha autocrítica, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém faz coisas perfeitas o tempo todo. Então, se coloque fora da sua bolha.
olhe para o seu evento de fora, olhe para o seu projeto de fora. Se você não for capaz de fazer isso, seja capaz de ouvir. Então pergunte para as pessoas, o que você achou? Onde eu errei? O que eu poderia ter feito melhor? Foi na divulgação? Foi no local que eu escolhi para o evento? Foi no artista? E, gente, é assim, ó. Quando eu comecei minha carreira, eu comecei a trazer umas peças de teatro para Vitória, eu trabalhava com música, trabalhava com cinema, trabalhava com várias linguagens. Fiz alguns eventos que foram fracasso total, que me deram prejuízo financeiro. Você fica muito triste, mas eu acho que aquilo só te faz aprender, né? Para você melhorar e fazer melhor. Se você não tem como se profissionalizar, se você não pode pagar um curso, se você não pode sair daqui para estudar, fique atento para esses cursos que acontecem gratuitos, sabe? Às vezes o Sebrae, Secretaria de Cultura, Itaú Cultural, sempre estão dando algumas oficinas, alguns cursos. Fiquem atentos, conversem com as pessoas e se alinhem a produtores que vocês admiram, sabe? Porque se você vai trabalhar com um produtor que você admira, que faz coisas que você acha bacana, você vai aprender, né? A gente aprende no dia a dia, fazendo, resolvendo problema, apanhando. E outra coisa que a gente fala é o seguinte, se você fez um projeto que foi muito legal, sei lá, você fez um evento, lotou, não se emocione a ponto de ficar cego, sabe? Comemore o seu sucesso, toda conquista deve ser comemorada. Mas você tem que entender que você não chegou no topo da produção. Nunca você chegou no topo da produção. Todo mundo, dos menores aos maiores produtores, eles estão sempre aprendendo, porque os projetos são únicos. Nenhum projeto cultural é igual ao outro. Mesmo que você faça... A gente faz o Formemos, que é uma conferência de música aqui no Espírito Santo. O Formemos de um ano nunca vai ser igual ao Formemos de outro. Então, você pode comemorar, você deve comemorar, comemore com sua equipe, agradeça a sua equipe, valorize a sua equipe, mas saiba que você só está no caminho. Sempre a gente tem que pensar assim, eu estou no caminho. Porque aí a gente está sempre tentando melhorar e a gente consegue, principalmente, ouvir não sem sofrer tanto. Então, assim, o produtor cultural, principalmente o gestor cultural, que ele vai atrás de dinheiro, atrás de financiar projetos, a coisa que a gente mais ouve é não. Então, assim, de 100 empresas que você procura, 98 vão falar não. Mas se você desistir antes do 97, você não vai saber que o 99 e o 100 vão ser os seus sims. Então você tem que sempre persistir, nunca desistir e sempre pensar assim, por exemplo, editais. Você botou um projeto no edital e o seu projeto não passou. Senta, leia e perceba isso. Por que não passou? O que eu poderia melhorar para que ele passe? Né? Não ficar, mas meu projeto é perfeito, não passou por quê? A culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Não importa, o seu projeto é perfeito para você. Às vezes para o outro ele não é. Então entenda e reconheça essa imperfeição para você melhorar. E é isso que faz um produtor crescer, sabe? Reconhecer que a gente está sempre no caminho da melhora, e tentando essa perfeição que eu sempre falo que não existe. Se você está começando, entenda que você vai passar por muita coisa. Você vai passar por muita coisa que eu passei, você vai passar por muita coisa que outros produtores mais experientes passaram. E tem um ditado que diz o seguinte, não compare seu início com o meio de ninguém. Então, não olhe para o outro e ache que você, em 5 minutos, vai estar ali, sabe? Não é assim. Principalmente nesse meio nosso. Então, admire o outro, entenda o que o outro fez, pegue as coisas boas e trilhe seu próprio caminho. Porque a gente vê muito nesse meio as pessoas não valorizando o trabalho do outro, sabe? Como se o nosso fosse sempre melhor do que o outro. E não é. A gente é toda uma cadeia de produtores,
de artistas, de técnicos que trabalham juntos para poder caminhar juntos. Esse ano a gente percebeu muito claramente que se a gente não se unir, se a gente não for realmente uma classe, a gente fica fora de tudo. A gente ficou sem trabalhar meses, né? A pandemia mostrou isso muito real para a galera da cultura. Eu vejo muito assim, os artistas sempre acham que ele não precisa do produtor, ele precisa de um cara maravilhoso que vai chegar e vai encontrar ele, vai falar: nossa, você é tudo que eu preciso e eu vou fazer sua carreira deslanchar. Isso não existe mais. Então, o produtor precisa do artista e o artista precisa do produtor. Ah, eu não gosto de trabalhar com artista. Eu posso trabalhar com outro tipo de produção? Pode. Você pode. Eu não trabalho com artista, por exemplo. Já trabalhei muito. Agora eu não faço produção de artista. Então, você pode trabalhar com produção de evento, produção de projetos, de diversos projetos culturais. Mas você tem que entender isso. De todo jeito a gente lida com artista, né? Porque geralmente o projeto cultural ele vai fomentar o trabalho artístico de alguém. Eu não sou artista, então eu estou sempre trabalhando pelo fomento artístico de outras pessoas, né? Você vai contratar artistas, você vai contratar músicos, você vai contratar técnicos. A sua equipe técnica também é muito importante. Pense sempre em contratar profissionais bons, porque muita coisa de um projeto depende desse profissional. E aprenda, tá, gente? Aprenda tudo. Eu sempre falo assim, eu não sou iluminadora, eu não sou técnica de som, eu não sou artista. Mas eu sei o que pedir para um iluminador, o que pedir para um técnico de som e o que pedir para um artista. Então, coloque sempre não pense que só você tá ali produzindo é suficiente. Faça com que as pessoas respeitem você porque você entende o trabalho delas. E eu falo isso muito direcionado às mulheres agora, tá? Ser mulher produtora não é fácil. E aí você tem que provar isso mais ainda, sabe? Porque quando você vai pedir uma coisa para um técnico de som, um técnico de luz, às vezes o cara nem te ouve. Porque ele acha que você é mulher e é produtora, você não entende nada daquilo, ele vai fazer do jeito dele. Se você faz um curso de iluminação, de sonoplastia, se você percebe a montagem dos seus projetos, se você está lá, se você olha todas as etapas do seu projeto, com o tempo você vai conseguir saber quem é o técnico bom, quem é o som bom, quem é a luz boa, quem é o técnico de luz bom, e você vai saber pedir. Porque às vezes você quer uma coisa e ele quer outra, mas vocês têm que entrar num acordo e às vezes o que você quer é importante e você vai conseguir convencer ele disso, se você tiver algum conhecimento de causa, tá? Mesmo que você não seja formado nisso. Como viabilizar as minhas ideias e os meus projetos? Existem formas de viabilizar ideias e projetos no Brasil. Geralmente a gente abre mão de editais e leis de incentivo. A gente tem a lei de incentivo federal, né, que é conhecida como a Lei Rouanet. A gente tem leis estaduais. O nosso estado não tem lei estadual, o que é uma pena, porque a gente poderia ter muitos mais projetos viabilizados aqui por uma lei estadual. Tem leis municipais e tem os editais. Quem tem direito à verba de editais? Todo mundo. Todo mundo que é da área cultural. Todo mundo que é brasileiro ou naturalizado, que seja da área cultural. Então, você é artista, você é produtor, você é técnico, você tem direito a tentar conseguir viabilizar seu projeto via lei de incentivo e via edital. É fácil? Não, não é fácil. Deveria ser para todo mundo? Deveria, mas a verba é limitada, ela é dividida entre projetos e você tem que fazer um bom projeto e apresentar. Por quê? Porque é muito concorrido, né? A gente no edital de música aqui do estado, por exemplo, geralmente é 10 por 1.
Então é quase um concurso público. Você tem que também tentar correr atrás, aprender a fazer projetos, se especializar, tem cursos, a gente dá oficina, tem várias oficinas aparecendo aí de projetos culturais, o que é muito bom. E é importante que vocês, se quiserem acessar o dinheiro público, entendam os mecanismos de acesso, tá? A Lei Rouanet, ela é uma lei de mecenato, então é diferente de edital. O edital você passou, o governo vai te dar o dinheiro para você executar seu projeto. A lei federal não, eles aprovam seu projeto, você vai captar com autorização deles. Então, você vai ter que ir atrás da empresa, você vai ter que correr atrás de patrocínio, também não é fácil, mas é isso, a gente vive disso, de correr atrás de viabilizar projetos. Então, se você quer viver disso, você vai ter que correr atrás e procurar empresas e tentar viabilizar o projeto de vocês. A gente sempre fala que o patrocinador, seja ele governo ou privado, ele quer exatamente aquela entrega que eu falei aqui antes, sabe? Ele quer o seu evento fantástico, mas acima de tudo ele quer a marca dele no seu evento. Então, assim, ele quer a marca dele na sua divulgação, ele quer a marca dele no evento em si, ele quer a marca dele no projeto, porque é a contrapartida que ele tem. Então, sim, a gente tem que atender as contrapartidas do governo ou do patrocinador privado, tá? Prestem atenção nisso, porque tem muita gente aí que não está prestando atenção e não está devolvendo para o patrocinador o que deveria. E isso impacta nos seus próximos projetos, tá? O que eu posso fazer para me diferenciar no mercado? Eu acho que é mais ou menos isso que eu falei. É você fazer um projeto de excelência, o melhor que você puder. É você entender que se você fizer uma planilha bem feita, um cronograma bem feito, você consegue fazer um projeto bacana e o seu patrocinador vai ficar feliz. Mas para isso tudo você tem que estudar, tá, gente? Estudar, pesquisar, porque ninguém faz uma planilha do nada, ninguém faz um cronograma do nada e ninguém entende a relação real que existe entre um cronograma e uma planilha. Então você tem que se capacitar. Ah, mas Simone, eu não gosto de escrever, acho um saco escrever. Se você não gosta de escrever, consiga alguém que gosta e que vai desenvolver projetos com você, faça parceria. Porque nesse meio nosso, ninguém sobrevive sem fazer projeto, tá? É muito difícil, a não ser que você vá realmente ser um produtor executivo, trabalhar para executar o projeto dos outros. Aí, ok, você não vai precisar fazer projeto, o cara vai fazer e vai te pagar para você executar o que ele quiser, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Pensar em coisas que podem melhorar o nosso projeto, né? Eu já falei de gestão de crise, que nós somos as pessoas que mais resolvem problemas. Então, quando você começa a pensar um projeto, vou falar mais de evento aqui, porque é o que eu faço aqui. Você tem que pensar tudo que pode dar errado. Então, assim, você tem que pensar se é em espaço público, se vai chover, se tem segurança, se pode acontecer uma briga no meio do seu evento, se a prefeitura pode ir lá barrar o seu evento, se você está com todos os documentos. Então, gente, eu acho que eu falei mais ou menos, né, o que a gente precisa para começar nesse mundo da produção cultural. Eu acho que vocês têm que, eu tenho certeza que vocês têm que pensar muito na postura ética de vocês, sabe? Porque isso faz muita diferença na forma como as pessoas vão te ver, sabe? E a forma como você se vê nem sempre é a forma como o outro te vê. E infelizmente a gente tem que se preocupar com isso, né? A gente tem uma coisa de, às vezes a gente fala, mas não importa o que o outro pensa de mim, não importa o que o outro pensa de você, até a primeira curva, né? Então no mercado importa. Então a gente tem que pensar muito na nossa postura perante os patrocinadores, perante o Estado, perante a nossa equipe, perante os colegas, os outros produtores, enfim, no mercado. Pensar na diversidade
cultural, diversidade de gênero. Você pensar que o nosso mercado é um mercado que talvez seja o mercado que mais consiga incluir pessoas. Então a gente tem que estar sempre com essa preocupação de inclusão mesmo de pessoas, de todas as pessoas. A identidade do meu projeto é genuína? Sempre se pergunte isso quando você for desenvolver um projeto, principalmente se você for escrever esse projeto em editais e leis de incentivo. A identidade é muito importante para um projeto. Você pode se inspirar em outro projeto, como eu falei aqui, mas você não pode copiar. Porque se você copia, você não consegue nem desenvolver ele de uma forma bacana, sabe? O projeto não é seu, o projeto não tem a sua cara. Então, quando você for fazer um projeto, pense ele relacionado a você, a sua realidade, como que você enxerga a realidade, sabe? Como que você enxerga o mercado, como que você enxerga o momento político atual. Às vezes a pessoa quer fazer um projeto e está no momento político que não vai passar de jeito nenhum. Então você vai ficar forçando essa barra. Como é que eu acesso as empresas? Estude as empresas. Toda empresa tem um site, lá ela diz qual é a missão dela, entenda quais os projetos que essa empresa já patrocinou, entenda a linha que essa empresa gosta de colocar a marca dela, porque senão, se o seu projeto não tiver nada a ver com a empresa, você vai perder tempo de ficar indo atrás dessa empresa e ficar levando mais nãos do que você já vai levar. Quando se trata de edital público, existe uma abertura maior, né, para vários tipos e diversidade de projeto. Quando é edital privado, você tem que olhar qual é a diretriz da empresa, não tem jeito. O dinheiro é deles, eles dão para quem eles querem, tá? Quem avalia o seu projeto no edital público? Muita gente pergunta isso. O projeto é avaliado por profissionais capacitados para ler o projeto e avaliar com imparcialidade. Então, assim, se você está numa situação de uma realidade que isso não acontece, você pode cobrar, porque o projeto, o edital público, ele precisa disso, dessa transparência na análise do projeto. Isso não quer dizer que o seu projeto vai passar de qualquer jeito. Como eu falei antes, nem sempre o seu projeto é bom para todo mundo, às vezes ele é bom para você. Então perceba o que você pode colocar nesse projeto que vai fazer com que ele tenha um maior valor cultural, que a gente fala, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente volta naquela história do autocrítica, tenha autocrítica, se olhe, se perceba, veja se você é esse profissional, veja se você tem esse perfil, sabe? Porque às vezes não tem, gente. Tem gente que tem perfil para administrativo e tem gente que tem perfil para produção de campo, tem gente que tem perfil artístico e nunca vai ser um produtor. Então, assim, nem sempre você tem perfil para aquilo que você acha que você tem. Um artista pode ser um produtor? Pode. Um produtor pode ser um artista também. Você só tem que saber se você tem tempo. Uma coisa que a gente vê muito, às vezes, muito em projeto, o cara é músico e é produtor. Eu me pergunto muito como, né, que a pessoa faz isso, porque se der um problema lá no público, se der um problema de som, como é que o cara vai sair do meio do show para resolver, né? Então, assim, tem que pensar isso também, porque a gente tem costume na cultura de ter várias funções. A gente aqui, eu tenho várias funções nos meus projetos. É normal, mas você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então pense quais funções você quer desenvolver e quais vão poder ser desenvolvidas paralelamente, né, no mesmo projeto. Busque referências sempre. Tem gente que não gosta de buscar, busque. Pegue tudo que for legal, cara, que você vê fora daqui, que você vê aqui também, e use como referência para você desenvolver seus projetos. Busque bons parceiros,
busque boa equipe, como eu falei. Faça um projeto execuível. O que a gente fala de projeto execuível? Chega lá na empresa, você quer um patrocínio, chega no edital, você quer um dinheiro do edital, mostre que seu projeto tem coerência. Porque às vezes a planilha não tem nada a ver com o que você apresentou, às vezes a justificativa não tem nada a ver com o que você colocou no cronograma. Então, se você não consegue casar o seu projeto da apresentação até a sua planilha de custo, vai ser muito difícil você conseguir viabilizar esse projeto. Tenha um portfólio. Se você é artista, ou se você é técnico, ou se você é da produção, tenha um portfólio e deixe ele sempre atualizado, porque você vai precisar disso sempre. Para edital, para lei de incentivo, para você conseguir um emprego. Então, ali no portfólio você vai colocar tudo que você fez, todas as suas produções, todos os trabalhos que você já realizou, e isso facilita com que o cara te avalie de uma forma melhor. E também é o seu histórico, né, gente? É onde você guarda tudo que você já fez, né? É até um histórico afetivo, né, das coisas do seu trabalho, tudo que você já fez. E aí a última pergunta que a gente tinha no roteiro desse vídeo é: como a cadeia produtiva da cultura vai sobreviver a tempos tão difíceis? Que é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, né? A gente participa de lives com gente do Brasil todo e sempre vem essa pergunta: como a música vai sobreviver? Como a cultura vai sobreviver? A gente vai sobreviver como sempre sobreviveu, batalhando. Nunca foi fácil, né? Para a cultura nunca foi fácil, assim. Tiveram momentos melhores, momentos piores, mas sempre foi difícil. Atuar na produção cultural é muito difícil. E eu acho que o que a gente tem que fazer é continuar trabalhando, continuar produzindo, continuar escrevendo projetos, continuar correndo atrás e esperar a fase ruim passar, porque vai passar. E tendo sempre a responsabilidade com o nosso cliente, que é o nosso público e o nosso patrocinador. A gente tem 2 clientes, né? A gente tem o público e o patrocinador. Sejam responsáveis com eles. Estamos em tempos de pandemia, temos que ser responsáveis com o nosso próximo, proteger o nosso próximo para a gente também se proteger. E aí eu só tenho a dizer que eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aqui, né, com vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo nas redes sociais. E a gente pode bater um papo, conversar. Se tiver perguntas, pode mandar para mim que eu vou responder. E sigam, gente, sigam, não desistam, sigam em frente e 2021 vai ser melhor para todo mundo, eu tenho certeza. Muito obrigada, eu queria agradecer a Secult pela oportunidade. Eu acho que editais são muito importantes para movimentar a cadeia produtiva e é por isso que a gente está aqui também participando desse edital. Eu queria agradecer a cada um que está aqui assistindo esse vídeo, agradecer a Secult pela oportunidade e dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar pelas redes sociais. Eu espero ter contribuído um pouquinho, pelo menos um pouco aí, para tirar as dúvidas de vocês sobre essa profissão. E a gente se vê por aí, tá bom? Obrigadão.